Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, você está perdendo tempo. Você está perdendo a sua vida. Você está fazendo isso se estiver envolvido e enredado pelo evangelho misturado, deturpado e pervertido. Porque é esse evangelho que está te arrastando para a ruína e perdição. Assim, você está perdendo a oportunidade de voltar para o evangelho genuíno, voltar a praticar o que é certo segundo o Senhor Jesus, a viver de acordo com Ele, para que assim você possa viver de um modo digno do Senhor Jesus para o seu inteiro agrado. Mas se você se deixou envolver e se enredar pelo evangelho misturado, deturpado e pervertido, isso está afetando a sua vida. Está, de certa forma, te desviando da verdade. É tão grave isso que isso já, com certeza, já fez com que a sua mente e a sua consciência e também a sua fé fossem pervertidas. E é assim que está acontecendo. E isso é algo gravíssimo na sua vida, que pode chegar ao fim. Isso pode chegar ao fim. Mas para chegar ao fim, você tem que decidir voltar para o evangelho genuíno. Mas para fazer isso você tem que fugir, escapar e sair fora desse evangelho misturado, deturpado e pervertido, que não serve para a sua vida. É um falso evangelho, é um outro evangelho diferente, totalmente diferente do evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus, para o qual você tem que voltar. Então eu espero que você entenda a necessidade disso, principalmente nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, onde estão surgindo muitas outras doutrinas, falsos cristos, coisas falsas para enganar as pessoas, para iludir. Então, é nesse período de tempo que resta de sua peregrinação, enquanto você está a caminho, é hora de você se dar conta, é hora de você cair em si, é hora de você cair na real, é hora de você retornar à sensatez e se livrar desses laços que te envolvem, laços que vêm por causa desse evangelho misturado, deturpado e pervertido, que são o comércio, o misticismo, o cristianismo, a fascinação das riquezas, ensinos de demônios, fábulas, invencionices e várias outras coisas que, ao longo dos anos, você se deixou envolver e se enredar. Mesmo que tenham sido pastores, bispos e apóstolos, as denominações que tenham pregado isso para você de alguma forma, tenham tentado te ensinar isso, tenham tentado falar isso com você e você caiu no engano deles, porque é por causa deles que essas coisas pervertidas são faladas e muitos acreditam, dão ouvidos a quem ensina outra doutrina e já não concorda com as palavras do Senhor Jesus. Então, quando se dá ouvidos a esses homens, eles te arrastam. Foi isso que Paulo falou quando se despedia da igreja em Mileto. Paulo falou que ele sabia que iriam vir homens pervertidos, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E se isso já começou a acontecer lá naquela época, com o passar dos anos só foi se agravando, a quantidade de pessoas que foram surgindo, falando coisas pervertidas, aumentou. E hoje está demais. Então, meus irmãos, o que nós temos que fazer diante de uma situação dessa? É continuar nesse erro?
a continuar se perdendo por causa desse erro, por causa de estarmos envolvidos, enredados por um outro evangelho diferente? Não, meus irmãos, não podemos continuar nesse erro. Se estamos sendo advertidos para não continuarmos nesse erro, se o Senhor Jesus está nos dando a oportunidade de não continuarmos nesse erro, mas sim podemos acertar, voltando para o evangelho genuíno, devemos aproveitar essa oportunidade que Ele está nos dando para escapar disso aí, para podermos dar um giro de 180 graus e voltarmos para o evangelho genuíno, para que assim a nossa vida em Cristo ainda possa ser uma vida saudável, irrepreensível, sem mácula, que possa ser uma vida que viva em paz, tendo uma justificação, porque é assim que tem que acontecer. Nós somos justificados por Deus, mas se depois de conhecermos a verdade, permanecemos no erro ou voltamos ao erro e permanecemos, estamos fazendo algo que não está certo, é errado. Então, meus irmãos, para que possamos acertar, o Senhor Jesus nos envia essa mensagem aqui, que é muito clara e simples, para que tanto você como eu possamos estar no evangelho genuíno. É esse evangelho no qual devemos permanecer. Devemos nos esforçar para entrar nesse evangelho, para nunca se afastarmos da esperança desse evangelho. Porque, infelizmente, hoje, por aí nas denominações, esse outro evangelho misturado para o pervertido tomou conta, a tal ponto de muitos já se recusarem a dar ouvidos à verdade. Porque para eles, aquilo ali é a verdade. E eles se deixam levar por isso. Mesmo que venha alguém pregando o evangelho genuíno hoje, muitos não vão querer. Porque esse outro evangelho traz vantagens financeiras, vantagens de coisas terrenas, vantagens de negócios desta vida, para fazer com que as pessoas se envolvam nisso e deixem nisso os seus corações. Assim, elas se desviam da verdade. É assim que elas se desviam da verdade e vão indo de mal a pior, agravando cada vez mais a situação delas. E o Senhor Jesus quer que isso continue? Não. Por isso Ele está dando a oportunidade de você parar com isso, de você se purificar desses erros, de você sair fora disso aí, se afastar desse fogo. Ele quer te arrebatar desse fogo, te tirar desse meio aí e te colocar a salvo nele mesmo, que é a pedra angular da sua vida, eleita e preciosa. Ele quer te colocar a salvo nele mesmo. Então, deixe o Senhor Jesus te salvar disso aí. Deixe o Senhor Jesus te edificar nele mesmo, para que a sua vida esteja edificada na pedra angular que é Cristo Jesus, para que você nunca mais possa cair dessa firmeza, mas sim ficar alicerçado e firme na pedra angular que é Cristo Jesus, até o fim de sua vida. Então, tudo que o Senhor Jesus está fazendo hoje é para o seu próprio bem. Mas, se você não quiser o seu bem, aí é contigo. Mas Ele te deu a oportunidade. Ele te deu a oportunidade, Ele estendeu a mão para você. Por você que não quis ser salvo. Por você que não quis voltar para o evangelho genuíno, por sua própria conta. Então, meus irmãos, o que devemos fazer hoje é entender a necessidade que devemos voltar para o evangelho genuíno. Só dessa forma conseguiremos viver de um modo digno o Senhor Jesus para o seu inteiro agrado, para sermos aprovados no final, para recebermos a nossa coroa, para podermos entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem que ser assim, não há outro jeito. Então, agora, cada um de nós tem, sim, a escolha a se fazer. Essa escolha. Tem que ser uma escolha definitiva. Então, que possamos agora entender isso, para que possamos tomar a decisão certa para as nossas vidas. Porque
não podemos continuar no erro depois de termos recebido essa mensagem aqui, que é muito séria e importante para as nossas vidas. Então que, de acordo com essa mensagem, possamos fazer o que é certo. Só dessa forma iremos conseguir viver segundo o Senhor Jesus, segundo a sua vontade, para sempre. Então eu espero que essa mensagem inicial sobre o Evangelho sirva para a edificação da sua vida em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseado nessa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje também aqui eu vou ler mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. Mensagem séria e importante para edificar as nossas vidas. E eu espero que a sua vida e a minha vida estejam edificadas por essa mensagem. Porque essa é uma mensagem que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas. Ele é aquele que quer o nosso bem. E o nosso bem está em estarmos nele e vivemos para ele, fazendo as obras que ele aprova e concorda, praticando coisas que ele dá a sua palavra de aprovação. Então, meus irmãos, essa mensagem se chama debates. Por que debates? Porque tanto você como eu devemos evitar os debates. Sempre. Nunca podemos nos envolver em debates, nunca podemos participar, nunca podemos ouvir. Isso é algo que devemos evitar. Eu falo por experiência própria que já vi alguns debates em rádios evangélicos, em canais evangélicos que tem alguns programas que fazem sobre debates, que é algo absurdo o que existe ali. Teve um que eu senti nojo e vergonha, porque era uma discussão tão grande entre as partes envolvidas ali no debate, que quem estava ouvindo aqui do lado de fora ficava totalmente subvertido por aquilo ali. Era uma bagunça. Era as pessoas falando ao mesmo tempo, com o microfone na mão, falando mais alto um que o outro. E isso acontecia. Discussões acaloradas. Era uma coisa que me deixou, sabe? É uma coisa ridícula, uma coisa que não tem nada a ver com as Escrituras. Porque, segundo as Escrituras, o que devemos fazer é evitar isso. Não, ou seja, não participar dessas coisas, não ser cúmplice, não ser conivente, não consentir com isso em tempo algum. O Senhor Jesus não nos chamou para ficarmos debatendo sobre alguns assuntos, principalmente os assuntos que estão nas Escrituras, onde existem, infelizmente, hoje muitas divergências entre alguns grupos e outros. Então, meus irmãos, esses debates sobre essas coisas, sobre esses assuntos, não nos convém. Não nos convém. São coisas inconvenientes aos santos. Por isso não devemos participar. E o objetivo dessa mensagem, que se chama debates, é para falar sobre esse assunto, para esclarecer, para tirar as dúvidas, para que só possamos ter certeza e convicção, para que possamos combater esses debates, em qualquer lugar, em qualquer época, porque em tempo algum nós não podemos participar disso. Então, meus irmãos, essa mensagem tem esse objetivo. E o Senhor Jesus não nos mandou essa mensagem à toa. Não é uma mensagem para servir de enfeite, de piada, de palhaçada, mas é para fazer algo sério, importante, que é para a nossa própria edificação. Então, meus irmãos, vamos dar ouvidos ao que o Senhor Jesus está nos dizendo por essa mensagem, para que essa mensagem possa nos edificar e nos fazer acertar. Porque é isso que tem que fazer. Então, meus irmãos, vamos fazer isso
cada vez mais para que possamos agradar ao Senhor Jesus, quando Ele vê a nossa atitude, para que possamos combater isso. Enquanto estivermos combatendo esses debates, estaremos agindo de acordo com aquilo que o Senhor Jesus quer, de acordo com a vontade dEle, que é para nós nunca mais participarmos desses debates, e sim evitá-los para sempre. Então, meus irmãos, antes de ler essa mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, porque nesse texto aqui das Escrituras, esse é um texto que mais se aproxima, é um texto que mais tem a ver com essa questão de debates, porque muitas coisas que acontecem nesses debates aconteceram aqui nesse texto. Então esse texto é muito importante que seja lido, para que você comece a entender que esses debates são coisas ruins, que só servem para a subversão dos ouvintes. Então esse texto aqui está no livro de Atos dos Apóstolos, e eu vou ler esse texto aqui agora. Ele está escrito assim: Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Então, meus irmãos, como eram pessoas que eram de opiniões diferentes sobre certos assuntos, os fariseus e os saduceus se dividiram, e a multidão se dividiu por causa disso. Aí ele continua dizendo: Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então, meus irmãos, quando Paulo falou sobre ressurreição dos mortos, aí é que começou essa confusão entre os fariseus e os saduceus. E isso dividiu. Essa multidão foi dividida por causa disso. E o texto continua aqui dizendo: Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas à parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Não achamos neste homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Então, meus irmãos, isso que aconteceu aqui é praticamente algo que acontece quando existe algum debate sobre alguns assuntos. Porque, geralmente, por exemplo, quando tem um debate sobre predestinação, por exemplo, quando tem um debate sobre esse assunto, o que eles fazem? Os organizadores do debate, eles sempre chamam um pastor que é da igreja presbiteriana e um outro pastor que é da igreja Assembleia de Deus para esse debate, para que nesse debate ambos comecem a falar sobre esse assunto. Mas você já sabe que o pastor da presbiteriana vai seguir o que Calvino fala sobre esse assunto. E o pastor da Assembleia vai seguir o que Armínio fala sobre esse assunto. E são coisas opostas. Então, nesse debate, eles vão ficar combatendo um com o outro, se confrontando. Né? Essas duas doutrinas opostas vão se colidir naquele debate. E ambos vão ficar falando, combatendo um com o outro ali, discutindo sobre esse assunto. E aqueles que estiverem ouvindo esse debate, os ouvintes da rádio, que estiverem em suas casas, em qualquer lugar, ouvindo esse debate, vão ser subvertidos.
porque vão ficar confusos. Mais ainda, isso vai criar mais dúvidas ainda na mente dessas pessoas. Então, o objetivo de alguns debates geralmente acaba nisso aí, para subverter as pessoas, para deixar as pessoas mais confusas. E isso é algo que é nocivo para o organismo chamado igreja. Então, é necessário fazer o quê? Evitar esses debates. Nunca participar, nunca ouvir, em tempo algum. E é esse o objetivo dessa mensagem hoje, na qual o Senhor Jesus vai nos falar sobre os debates. Então eu vou ler aqui essa mensagem que se chama Debates. E essa mensagem começa assim. Está escrito, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Meu irmão, nenhum de nós podemos fazer um contra o outro uma exposição de ideias contra ou a favor de uma decisão ou de uma questão, porque, além desses debates não terem utilidade alguma e serem fúteis, eles só servem para a subversão dos ouvintes, o que por si só já é algo muito mau e ruim. E é por esse motivo que esse debate deve, sim, ser evitado por todos nós. Está escrito, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Meu irmão, com certeza você já ouviu e até viu muitos debates sendo feitos nas rádios evangélicas, nos programas de TV evangélicos, na internet e até nas revistas evangélicas, onde os assuntos abordados só servem para te subverter, para colocar dúvidas na sua mente, para te confundir sobre o que é certo e o que é errado, porque em muitos desses debates, os próprios debatedores, que são pastores, não chegam a um consenso, a um acordo bem definido sobre o assunto, deixando assim a maioria dos leigos que estão ouvindo mais confusos ainda, porque, no fundo, o debate só serviu para promover desequilíbrio e desordem na vida dos ouvintes, deixando eles ignorantes e instáveis. É por isso e muito mais que toda e qualquer forma de debates tem que ser evitado por todos aqueles que hoje estão em Cristo Jesus. Meu irmão, não seja mais ouvinte de debates. Procure sim ler as Escrituras, porque o que está escrito nunca vai te subverter, nunca vai te deixar com dúvida, porque são as Escrituras que te ensinam que é necessário que o servo do Senhor, que no caso hoje é você, não viva a contender em tempo algum com ninguém. Meu irmão, aprenda a lição que as Escrituras te ensinam e evite mesmo os debates, repelindo essas questões insensatas e absurdas que só engendram contendas, porque a Igreja do Senhor Jesus não pode consentir, participar e nem se amoldar aos debates sobre os assuntos que estão nas Escrituras, assuntos que, aliás, estão ali para o nosso próprio ensinamento, esclarecimento e aperfeiçoamento, para que pelas Escrituras tenhamos a compreensão exata que possa nos deixar profundamente inteirados, sem ter nenhuma dúvida sobre tais assuntos. Então, meus irmãos, o que o Senhor Jesus quer para a sua igreja é isso, que a igreja, ou seja, você, eu e os nossos outros irmãos, possamos evitar os debates. Não podemos ser ouvintes de debates em tempo algum, não podemos participar em tempo algum. Ninguém pode. Quem estiver participando de debates em rádios, em programas de televisão, na internet, essa pessoa está
errando, porque os textos que foram lidos nessa mensagem nos dizem claramente que devemos evitar isso. Evitar mesmo. E isso é algo sério, não é algo de brincadeira, mas é algo sério para você e para mim. Então devemos receber esses versículos, esse texto, com seriedade também, para que possamos evitar isso mesmo, de fato e de verdade. Em todo o tempo que resta de nossa peregrinação tem que ser assim. Não podemos viver contra isso, contra essa verdade, contra o que está escrito. Não podemos ser do contra. Não podemos ignorar ou negligenciar isso e por nossa própria conta, passarmos por cima do que está escrito e participarmos de debates ou ficarmos ouvindo debates que só servem para nos subverter. Meus irmãos, é isso que está escrito. E o que está escrito tem que ser implantado em nossas vidas para nunca mais sair. Para que essa verdade que está escrito, que devemos evitar, possa produzir esse bom resultado de nós mesmos evitarmos essas coisas. Evitarmos sempre. Então, meus irmãos, tudo que já foi dito aqui é muito importante. O Senhor Jesus não quer que a sua igreja seja envolvida e enredada por isso em tempo algum. O que Ele quer é que nós possamos acertar por conhecer as Escrituras. Então vamos fazer com que isso aconteça. Vamos ler as Escrituras, nos aprofundarmos nesse conhecimento das Escrituras, porque o que está escrito não nos deixa dúvida em tempo algum. Pelo contrário, nos esclarece. E é assim que deve ser. É assim que deve ser, na sua vida e na minha vida, para que possamos ficar totalmente por dentro do que está escrito, para entendermos, para termos essa compreensão, para que possamos, pelo que está escrito, sermos educados na justiça, para que possamos, pelo que está escrito, sermos perfeitos. O Senhor Jesus, ou melhor, o nosso Deus e Pai, inspirou as Escrituras para isso. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino, para a nossa correção, para o nosso aperfeiçoamento. E não para a nossa subversão. Porque essa subversão só vem através desses debates. Então não podemos participar disso. O que devemos fazer é ler as Escrituras. Porque nas Escrituras existem muitos assuntos importantes e sérios que estão escritos ali para o nosso conhecimento, para nossa aprendizagem, para crescermos cada vez mais, para nos desenvolvermos e nos aperfeiçoarmos cada vez mais, para estarmos praticando e vivendo, pensando e falando e agindo de acordo com o que o Senhor Jesus quer, para que assim possamos fazer tudo para o inteiro agrado dele. Porque essa questão de debate só está desagradando ao Senhor Jesus. Não pense que participar de debates vai contribuir para que você possa agradar ao Senhor Jesus. Não, pelo contrário, você vai estar desagradando a Ele, desobedecendo ao que está escrito. Porque o que está escrito é para que você possa evitar e não participar desses debates, não ficar ouvindo. Se você não quer ter a sua vida subvertida por esses debates, não participe disso. Não participe mesmo, em tempo algum. E estimule os seus irmãos a não participarem também, a não ficarem ouvindo também. Porque só dessa forma, quando estivermos conscientizados de que nas Escrituras já existe tudo o que é necessário para o nosso ensino, e para a nossa correção e para a nossa educação na justiça, aí sim, essas coisas vão acontecer em nossas vidas, gerando um aperfeiçoamento de nossas vidas. E é isso que vai agradar ao Senhor Jesus. Então, meus irmãos, vamos agora agir de acordo com o que está escrito. Vamos obedecer, vamos praticar. Porque isso é que vai fazer com que a igreja possa evitar toda e qualquer forma de debate que possa existir nesse mundo. Então, meus irmãos, o que o Senhor Jesus quer
para as nossas vidas é isso. Essa mensagem já foi entregue e agora ela tem que ser útil para edificar as nossas vidas, para que possamos estar vivendo de acordo com a verdade. E a verdade já está escrita para o nosso próprio entendimento. Os textos são muito claros e simples. Não há como ter dúvida disso. E eu espero que agora a nossa edificação em Cristo aconteça sem nenhuma dúvida, mas sim só com certeza e convicção de que se praticarmos o que está escrito, iremos estar agradando ao Senhor Jesus. E é por esse motivo que Ele nos enviou essa mensagem. Agora vamos deixar com que essa mensagem possa gerar bons resultados em nossas vidas, de acordo com o Senhor Jesus, para o inteiro agrado dele. Então que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.